Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Estamos abordando a introdução do Livro dos Espíritos, na postura sensata, equilibrada, natural, de quem tem a convicção que é Allan Kardec, que nunca se expôs a um debate agressivo, violento, público, disputando conhecimentos ou constrangendo quem quer que seja, mas nos deixou os raciocínios, as reflexões acerca das oposições que surgiram diante dos aspectos científicos que ele abordou, buscando na doutrina dos espíritos a mensagem dos mensageiros celestes que se uniram em homogeneidade, em equivalência, para compor os recursos libertadores como chave e ferramenta de compreensão dos textos, das palavras, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar acompanhando esses mecanismos de entendimento. Estamos na introdução número 10. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, que significa sedutoras, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. Então veja que agora Allan Kardec está abordando considerações de pessoas que apresentam um certo nível cultural, uma certa consideração em função da posição social que vivem, do nível intelectual que apresentam, trouxeram algumas objeções, adversidades, contradições. Uma delas serve de base à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos, nem de qualidade morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Então isso é muito importante. Nós temos a concepção de que o mundo espiritual é habitado por seres, espíritos, desenfaixados do corpo físico, em diversos níveis culturais, intelectuais, de interesses, de características. Portanto, o mundo natural da sua concepção de diversas possibilidades do crescimento humano. Às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar. Não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim, não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido de tão mal que apenas lhes haja mostrado o lado mau do mundo espírita. Pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal, e que, achando certo prazer em lhes satisfazer a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Então temos aqui a apresentação dessa introdução, onde Allan Kardec está nos ensinando que a postura tendenciosa de certas pessoas que têm o interesse de manter um único foco a respeito das características do que vinha a ser o mundo natural, que é composto por diversas condições de caracteres da natureza das personalidades. Então vamos ver pessoas mentirosas
que estavam encarnadas, ao desencarnar, continuam mentirosas. Pessoas maledicentes permanecem maledicentes. Então, pessoas boas continuam pessoas boas. Então, o mundo espiritual é formado por todo esse conjunto de extensão que o corpo físico apresenta, mas a origem é o mundo espiritual. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro, que chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto de seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Então, estamos aqui diante de uma diversidade natural, da normalidade das conquistas de cada um. Seguem as posturas dos interesses de que cada um adquiriu para si mesmo. Não existe mudança das características da personalidade pelo fenômeno da desencarnação. O espírito permanece sendo o mesmo. E então será atraído, será comungado em os interesses daqueles que assim buscam da mesma forma. Eis aí então a nossa condição de estabelecer por dever essa distinção. Aprender a fazer essa distinção entre os bons e os maus. Como João Evangelista captou muito bem do Evangelho de Jesus. Testai se todos os espíritos vêm de Deus. Isso Jesus já havia ensinado para nós. Perguntam eles, os espíritos de escola descem até nós? De escola aqui são os espíritos superiores, mais adiantados. Responderemos, não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo. A menos que lhes sejam aplicáveis essas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então cabe a nós esse exercício, de usarmos os nossos recursos intelectivos, o nosso sentimento, a abordagem para estabelecer esse critério. É um exercício, é uma propensão que cabe a cada um de nós desenvolver pelo esforço, pela busca pelo estudo e pelas conexões sérias dos valores dos nossos interesses. Com variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Então é preciso esclarecermos aqui e deixar bem claro que essa concepção, a palavra diabo significa opositor, que teve origem na palavra do grego daimon, que significa espírito. Sócrates referia-se a um gênio, a uma inteligência que se comunicava com ele, uma voz que se referia ao grande daimon. Daimon significa espírito. Então hoje a concepção daimon, que gerou a denominação demônio, ou diabo, ou satanás, como sendo o adversário, como sendo a personificação do mal. Mas nós sabemos que não podemos admitir a criação de um ser já perfeito, como anjo celestial, como guardião de Deus,
E depois esse mesmo anjo estabeleceu um recurso de rebeldia e desejar ter posse do poder a que ele foi denominado e vir parar justo na terra para ser o responsável de todo o mal. Essa concepção foi criação humana. Esse ser não existe, e se nós admitirmos a sua existência, também temos que admitir que Deus é imperfeito, porque criou um ser já perfeito que depois, mal organizado e mal criado, estabeleceu uma rebeldia para ter um poder equivalente ao Pai Celestial, o Criador, e interferir e estabelecer esse mecanismo conosco. Então, é o temor, é a educação pelo terror criada pelo homem para manter os seus seguidores e para determinar o que é certo, errado, o que é pecado do que não é pecado, o que é bem do que é mal, e deter as ideias de concepções religiosas, conduzindo o povo, não deixando que o povo assim crescesse e fizesse essas distinções. Então, isso é um reflexo dessa educação do terror às quais muitos de nós fomos submetidos. Efetivamente, como acreditar que Deus, só o espírito do mal, permita que se manifeste, para perder-nos sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não pôde fazer, não é onipotente. Se pode e não faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Olha que interessante, as pessoas fazem abjeções, admitem que os comunicantes representam somente a sociedade má do mundo espiritual, representada por um ser diabólico criado pela imaginação do homem. O que eles estão fazendo? Estão admitindo que existe a manifestação. E a comunicação resume-se exclusivamente a um ser maligno. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permite o mal com a exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então veja que Allan Kardec está nos convidando a refletir que se existe uma propriedade natural da comunicabilidade espiritual, é porque existem, então, possibilidades de encontrarmos as características de todas as personagens. E foi o que os espíritos fizeram. Apresentaram cada um a sua perspectiva do que enxergam, do que vivem, como vivem, o que encontraram do outro lado, e trazem para nós, então, uma antecipação de todas as características desse mundo, fazendo-nos, então, capazes de realizar essa distinção do bem e do mal. E que as conexões que nós realizamos com os bons dependem do nosso crescimento moral, do nosso caráter. Assim, nós vamos construir um destino valoroso, com interesse da busca pela verdade, buscando o bem incessantemente pelos nossos esforços, todos os dias. Então, como ele mesmo falou, não vai se deter muito nessa proposta, porque ela é infundada, ela é parcial, ela é de interesse particular e que faz com que haja uma oposição em favor desses mesmos interesses imediatistas, materialistas, de acomodação e de vida de negação gratuita. Então, eis aí o aspecto da ciência espírita, daquela em que nós não negamos, porque vamos fazer da conexão com os valores espirituais sempre o reconhecimento dos bons espíritos, através de uma palavra irrefutável de paz, de bondade, de segurança pessoal, de progresso, porque a análise é feita sempre assim. Quais são as consequências morais do conjunto doutrinário abrangido pela comunicabilidade? Eis aí a natureza daquele que está se comunicando, pelas suas consequências morais. Então você que está nos assistindo, que está apresentando as suas dúvidas, está oferecendo as suas mensagens, participando conosco desse mecanismo da origem da doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos, faça sua inscrição no canal,
dê o seu like, ative o sininho para receber o novo vídeo quando este for carregado. Acompanhe-nos também no blog pessoal do Facebook, onde nós estamos divulgando todo esse conjunto doutrinário de reflexões para que possamos juntos crescer na perspectiva de horizonte de entendimento que a doutrina espírita nos oferece, com valor e recurso de libertação de entendimento para o conhecimento das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.